Esta conferência será gravada agora. Um bom dia a todos. Então, a gente vai fazer mais um treinamento do CERTUS, que é um sistema de gestão para setor automotivos. Estamos há mais de 20 anos atendendo clientes no setor automotivo em todo o Brasil. Fornecemos soluções de gestão empresarial que conduzem a empresa para atingir melhores resultados nas atividades de retífica de motor, oficina de caminhão, centro automotivo, distribuidora e autopeças. Então, o treinamento de serviço é da parte de gestão de execução de serviço e apontamento do produtivo, tá? O treinamento é gravado, disponibilizado para assistir quando necessário, tem aulas de funcionalidade e exercício prático. O tempo previsto é de 1h15, 1h20, então conforme a gente vai acompanhando, vai tirando outras dúvidas também, além do processo do apontamento. É essencial que o participante dê atenção exclusiva ao treinamento, evitando gerar tempos excedentes e custos adicionais nas horas contratadas. Então, tem uma tela que é o planejamento de execução de serviço. Nela, você tem uma visão geral das ordens de serviço pendentes, de todas as ordens de serviço na empresa por sessão de serviço, acompanhamento em tempo real dos serviços executados por produtivo, uma visão geral de todos os serviços de terceiros, uma visão geral de todos os serviços de terceiro responsabilidade do cliente, gerenciamento do prazo de entrega, análise do pessoal de completude da ordem de serviço, então conforme o produtivo vai finalizando o serviço, a partir do momento que eu indico esse produtivo, ele considera esse serviço como finalizado, então estava em 0, tinha 2 serviços para ser executado naquela OS, executou um, já está 50% da OS finalizado o processo do serviço. Consigo também trabalhar com o apontamento do produtivo por tempo, que talvez uma coisa mais para frente que vocês usem. Nesse momento, então, vai ser o apontamento. Precisa fazer o fechamento da produção e daí, a partir disso, relatórios, tá? Então, o que seria o processo do produtivo dentro do sistema, então? A partir do momento, então, e essa tela do planejamento é entre a ordem de serviço estar em produção e fechada a produção. Eu consigo ver o meu pátio. Qual o serviço que foi executado e qual o serviço que está a executar. Quando é o processo dessa forma que vocês vão usar, que é o apontamento do produtivo, ele fica o serviço a executar, quando ainda está para ser feito. A partir do momento que o produtivo finalizou o serviço, ele vai passar essa informação para o gestor da produção ou para alguém responsável. Ele entra na ordem de serviço e coloca quem que fez o serviço. Ele fica o serviço como finalizado. Então, tu vai acompanhando qual serviço foi executado, qual que falta, a OS está urgente, precisa ser feito, por que ainda não foi esse serviço. Então, é uma visão do pátio que você tem pelo sistema. Porque lá no Kanban tem produção, fechamento da produção, fechamento financeiro e faturamento. Então, esse processo de que serviços foram feitos, qual não foi, eu consigo acompanhar pela tela do planejamento, tá? Como eu falei, é um PowerPoint que eu vou usar algumas informações para vocês, né? E algumas situações vai fugir um pouquinho, porque depende qual a maneira que vocês vão apontar. Então, configurações dentro do sistema, o que eu preciso fazer? Cadastrar. Lá no cadastro de pessoas no F2, vocês viram que todos é o mesmo cadastro. O que muda é o tipo. Então, quem é mecânico, quem é produtivo, eu vou marcar esse flag lá no cadastro de pessoas. Senão, eu não vou conseguir relacionar que foi ele que fez esse serviço. Então, para a configuração do produtivo, eu vou no cadastro de pessoas, né? No F2, eu vou no CRM, busco a pessoa aqui. Tem alguém aí que vocês já pode me passar que é mecânico, que é produtivo aí na empresa, o nome de um? Basílio, ou Adriano. Acho que Basílio vai. Basílio? Adriano, bota Adriano aí. É Adriano do quê? Deixa eu ver, Adriano. Vai desse link, não desse nome. Adriano. Senna, é Adriano Senna. Pena? Tá, então vamos lá Senna. buscar. Não tudo junto, né?
Errado. Consegue escrever então para mim, Adriano, do quê? Dá um enter. Aí, ó, então o que eu preciso fazer? Já tenho o cadastro dele feito, vou ali e marco ele como produtivo, tá? Então, quem for mecânico, quem for produtivo, vocês vão ter que fazer essa forma. Vir aqui e marco ele como... a partir do momento, colaborador é todas as pessoas que trabalham na empresa. Seja ela no financeiro, seja ela a faxineira, seja um vendedor, ele é colaborador. Então, a partir do momento que eu marco o vendedor externo produtivo, ele automaticamente marca o colaborador também. Então, qualquer pessoa que você for fazer o cadastro ali e for funcionário, marca o colaborador. Se ele for vendedor, se ele for abrir a ordem de serviço, ele é vendedor. Se ele for mecânico, ele também é produtivo. Se ele só trabalha lá no financeiro ou trabalha na faxina, ele é só colaborador daí. Então, conforme a função que ele desempenha dentro da empresa, eu marco, além do colaborador, o outro flag do tipo. Então, quem é mecânico, quem é produtivo, além do colaborador, ele é produtivo, né? Quem abre a ordem de serviço, além do colaborador, ele vai ser vendedor, que eu preciso linkar ele para abrir a ordem de serviço. Pode buscar mais um ou dois ali para a gente ter várias opções para relacionar. Gessivaldo. Gessivaldo. Eu já ia colocar um G ali em vez de... dá um Enter ali, ó, ele já busca, tá? Se eu colocar parte da informação do nome, esses nomes mais diferentes, é mais fácil a busca, né? Então, eu posso buscar ele pelo CPF, pelo nome, né? Assim por diante, ó. Então, eu vou marcar ele como produtivo também. Ó, deixa eu desmarcar ele de... Se eu marcar como vendedor, ó, ele também marca o flag colaborador, tá? Então, marquei ele como produtivo também, o Gessivaldo. Ah, ele não vai deixar porque ele não tem o CPF aqui no cadastro dele, ó. Depois vocês vão ter que ver essa informação. No cadastro de pessoas foi passado alguns, mas sem o CPF. Aí vai ter que colocar o CPF dele ali para ficar o cadastro correto. Tem mais alguém aí que é? Bota David Coelho. Deve ser... Ah, colocamos junto, pode colocar ele. David Coelho Santana, né? Então, ó, marco produtivo e gravo também. Tem mais algum? Pode ser 3 ali para a gente só ter a opção de... Tem o David Bravos dos Santos também, eu acho, né? Que é mecânico. Então, ó, marquei. Pronto. Então, primeiro processo é isso. Lá na base geral, vocês vão ter que ir no F2, no cadastro de pessoas, quem for produtivo e mecânico, marcar essa situação. E quem Além disso, é vendedor. Quem abrir a OS é vendedor. Se tem alguém que vende externamente, é vendedor externo. Alguma retífica indica vocês para fazer o serviço de mecânica, ela é mecânica daí, que vocês pagam comissão para ela ao abrir a ordem de serviço. Tá? Além dessa configuração do cadastro de pessoas, eu preciso configurar o apontamento da produção, né? Qual o tipo de apontamento que eu vou fazer e que fase da ordem de serviço que vai ser configurado. Então, essa configuração eu faço de serviço, gestão de execução de serviço, entro na tela do planejamento e vou na aba configuração de apontamento. Essas configurações eu faço geralmente uma vez só. Aí, se precisar alterar alguma situação, eu entro e faço, né? No caso aqui, tem todas as seções que está configurada no sistema lá em serviços, cadastros, sessões. Você pode já controlar todo esse processo de apontar o produtivo ou selecionar algumas no início que vocês começarem a usar o sistema.
vou usar algumas seções aqui mais, por exemplo, a turbina. Quando está o 4, eu não vou colocar quem fez o serviço. Então, mandei para a produção, automaticamente o serviço vai estar como finalizado e não consigo identificar quem fez. No caso de vocês, vocês vão usar a opção 3, apontar quem fez o serviço. Que momento que vocês vão apontar? Provavelmente, então, quando a ordem de serviço estiver em produção, ou seja, o mecânico, o produtivo, fez o serviço. Diagnóstico, ele ainda está identificando qual serviço vai fazer. Orçamento, eu mandei um orçamento para o cliente. Então, quando está na fase da produção, é que o mecânico produtivo está mexendo nesse serviço. Então, que momento que eu consigo colocar quem fez o serviço? É nesse momento da fase da produção. Então, vocês vão selecionar essa opção, né? Vamos colocar lubrificação também, ó. Então, vai ser o 3 e no momento da produção. Vou configurar algumas seções para vocês verem. Essa execução de serviço daí para vocês não há necessidade, porque não é a questão do produtivo por tempo. Eu uso essa opção quando o produtivo seleciona o serviço que ele vai executar, né? Que daí vai ter que ter um computador lá na parte do pátio da produção, que os mecânicos mexem, eles vão, trabalham, executam, finalizam, eles mesmos fazem. Vocês não, vocês vão entrar dentro do sistema, alguém responsável, o próprio gestor da produção, entra e coloca quem executou o serviço, tá? Então, vocês vão só colocar qual seção, vai ser a opção 3, e no momento da produção. Eu dou um gravar. Ó. Então, a OS que está em produção, eu já vou entrar nessa tela ali para vocês verem as informações, ó. Então, já ficou algumas configuradas o apontamento. Posso vir aqui, já mudar todas para 3 e marcar na produção? Ok, ótimo. Já vou trabalhar todos. Quando iniciar o sistema, já inicio o apontamento. As ordens de serviço anterior, se elas estão em orçamento, alguma coisa assim, ou produção mesmo, eu repasso por elas, gravo para assumir a informação. As ordens novas, a hora que eu for abrindo, ele já vai assumindo que algumas sessões eu tenho que apontar quem fez o serviço, senão não vai deixar eu fechar a produção. Então, entre o processo, como eu falei anteriormente, da produção até o fechamento, eu consigo acompanhar por essa tela do planejamento. O fechamento da produção é quando terminou o serviço, todas as peças foram usadas, eu fecho a produção. Ou seja, aquele veículo ficou pronto. Eu só vou ligar para o cliente e confirmar como que ele vai me pagar, se ele quer nota ou não, e daí eu faço o fechamento financeiro. Então, da produção, eu vou para o fechamento. Só deixa eu fazer o fechamento da produção daí, a partir do momento que eu indico os produtivos, quem fez cada serviço, e faço a entrega de peças. Até a produção, eu consigo passar de fases, ou seja, eu consigo abrir uma ordem de serviço em excepção e mudar ela para produção, abrir direto em produção. Da produção para o próximo passo, o fechamento, o sistema obriga eu a fazer o fechamento da produção. E é importante vocês fazerem para vocês terem o controle, saber quais veículos já está pronto, qual veículo não está. Então, eu passei com as configurações, é isso. Lá no cadastro de pessoas, marco produtivo. Dentro de serviço, gestão de execução do serviço, planejamento, configuro ali quais as sessões com o 3 e marco o flag produção. Tá? Eu passei para vocês a tela do planejamento. Então, essa tela ó, busca as ordens de serviço que estão em produção. Vai aparecer só as ordens que estão em produção. Aparece o número da ordem, qual operação, qual cliente, qual a completude dela, ou seja, ela já está praticamente pronta, tem 75% dela já executados os serviços. Por que está isso?
porque já foi indicado qual produtivo que fez o serviço. Então, conforme o teu produtivo vai fazendo o serviço lá no pátio, ele finaliza esse serviço, ele vem, passa a informação para o responsável, ele entra no sistema e relaciona a informação. Quem que executou esse serviço? Ele considera-se como finalizado e aumenta essa completude. Além por ordem de serviço, eu consigo acompanhar por sessão. Ó. Aqui só aparecem as sessões que eu configurei para apontar o produtivo. Né? A elétrica e algumas sessões que já tem ordem de serviço aberta com essa sessão também. Aqui eles são todos como finalizados, porque eu fiz essa configuração. Então, eu vou passar pela ordem de serviço para assumir agora que vai ter que ter o apontamento, né? E daí o serviço vai mudar aqui, ele vai ficar ou a executar ou finalizado. Então, a executar ainda não foi feito. A partir do momento que eu coloco quem fez o serviço produtivo, ele fica como finalizado. Consigo apontar o produtivo já nessa tela do planejamento, seção serviço produtivo. Ó, todos que eu marquei, que estão marcados como produtivo, aparecem aqui. Coloco a informação quem que executou e seleciono. É uma das maneiras de você apontar. Depois eu já vou nas outras informações também. Também aqui ó, tem o campo do produtivo. Então, todos que são produtivos vão estar nessa tela. E se a OS não está fechada a produção ainda, está apontado, vai aparecer o produtivo e os serviços do lado que eu marquei que ele executou. Já consegue saber quem que fez aquele serviço, se ficou correta a informação, se não ficou. Aí tem a opção do serviço de terceiro, responsabilidade do cliente. Mas essa tela do planejamento, geralmente é o gestor que vai visualizar. Ele vai visualizar principalmente as ordens de serviço, então as OS vão estar aqui. Qual a completude dela, qual o processo. Eles aparecem por prazo de entrega, tá? Quando eu mando a ordem de serviço para produção, ele abre a telinha para colocar o prazo de entrega e abre a telinha para você clicar no planejamento. Não coloquei um prazo lá. Aqui eu consigo fazer essa informação. Essa ordem de serviço número 2 é urgente. Então, ela vai aparecer com essa informação. Então, conforme o prazo de entrega, aparece a ordem aqui no planejamento, tá? Ele segue essa ordem. Se eu não tenho prazo de entrega nenhum, a primeira que eu mandei para a produção. Abri a ordem de serviço número 1, 2, 3, 4. Eu mandei abrir a 3 direto como produção. Ela vai aparecer primeiro aqui em cima. Tá? Então, tem como você controlar esse prazo de entrega, ou seja, até quando que essa ordem de serviço tem que estar pronta, esse veículo, né? Se eu não controlo o prazo de entrega, ou se eu não quero trabalhar com essa tela do planejamento, sem problema nenhum. Vai estar ali disponível para vocês usarem. Tá? Maneiras, então, a configuração. Ok? Maneiras que eu aponto esse produtivo. Na tela do planejamento, na tela dos serviços, gestão, apontamento do produtivo também. Seleciono o número da ordem de serviço. Aqui já vai aparecer só as seções que estão configuradas para apontar o produtivo. Às vezes tem a seção acessório nessa ordem de serviço, tudo, mas não está para mim configurar para apontar. Vou na seção que eu quero, na aba produtivo, dou 2 cliques. Se eu colocar qualquer pessoa ali, vai aparecer quem que é o produtivo. Relaciono ele, confirmo e gravo. Além disso, dentro da recepção, eu também consigo fazer esse processo de apontamento do produtivo. Então, serviços, recepção, a OS já está em produção, posso buscar pelo número dela, pelo nome do cliente. Aquela mesma tela do apontamento do produtivo também eu consigo buscar dessa forma, pelo número da ordem de serviço, pelo nome do cliente. Aí, na recepção, eu vou na aba Serviço, vou na seção, vou na lupinha, aparece todos os produtivos, marco quem fez. Se foi mais que uma pessoa que fez esse serviço, o sistema deixa marcar.
ele divide o percentual de comissão. Ah, mas o Elton ficou mais tempo. Então, coloco esse percentual. Eu consigo alterar o percentual. Então, eu consigo marcar mais que um produtivo. Se foi mais que uma pessoa que executou esse serviço, marco quais as pessoas que executaram e quanto tempo cada uma ficou. Seleciono e gravo novamente para a produção, para ficar gravada a informação. Então não é gravar, é enviar para? Isso. No enviar para, ele não gera a documentação anterior. Então, ele facilita o processo. E já vai aparecer a ordem de produção, se todos os produtivos já estão indicados, quem que fez o serviço. Então, sempre que eu precisar passar por a ordem de serviço, seja ela que fase que ela esteja, e eu não quero, por exemplo, se eu gravar em produção aqui, ó, ele vai gerar valores, vai gerar o orçamento novamente e tudo, né? Ah, eu quero já, ela está em produção, eu vai continuar em produção, eu só coloquei o produtivo ou coloquei mais algum serviço. Tu clica no enviar para, tá? Ele gera menos documentação e fica na fase que eu selecionei, por exemplo. Entendi. Então, tá em orçamento, vou mandar para produção. Posso enviar para a produção aqui, não preciso no gravar daí. Entendi. Vai mudar de fase, mas não gera todos os documentos anteriores. Tá? Vou abrir algumas ordens de serviço agora, para a gente realmente ficar o executar e o finalizado lá na tela do planejamento. Então, para mim, abrir a ordem de serviço, preciso ter operação, cliente, vendedor e modelo. Vou abrir no nome de outros clientes ali, só para vocês. Vendedor é quem está abrindo a ordem de serviço. Eu não tenho placa, eu tenho o modelo do veículo. Vou na aba de serviços. Vai ser a troca da caixa e a instalação do sistema de ar-condicionado. Coloquei as informações iniciais, já marquei algum serviço que vai ser feito, já posso mandar direto para a produção. Só deixa eu ver aqui. Essa é a única área aí que eu vou gravar, né? Senão ela não sabe. Oi? Não pode ir, né? Que eu estou vendo. Ah, tá. Vai ser também a troca de óleo. Vou fazer mais algumas. Vai fazer balanceamento também. Valores. Forma de pagamento, validade do orçamento, né? O prazo de entrega, então eu vou colocar como urgente, que ele precisa hoje esse veículo. Já abriu a ordem de produção, vou abrir mais uma ou duas ali para a gente fazer os processos, tá? O motor. Ele vai fazer o motor só. Aí vai fazer a limpeza também. Beleza. Vai fazer alinhamento. A primeira vez, quando eu vou abrir a ordem de serviço, ele já só dá a opção no gravar. Depois que ela já está aberta, ele habilita o enviar para.
vou usar outros clientes aleatórios só para a gente... Vai fazer. Eu vou colocar algumas sessões que não tem apontamento, tá? Só para vocês verem ali como que fica no... ele só vai fazer a cambagem e a lavagem. Então, vocês vão abrir a ordem de serviço normal, todos os processos, a hora que ela estiver em produção, conforme o produtivo vai executando o serviço, vai no sistema e vai apontando. Agora, na tela do planejamento, vai ter várias OSs. Ó, todas as ordens de serviço aqui, que estão em produção já. O que não está em produção não aparece. Ó, quando ela está finalizada, ela habilita o fechar a produção. Então, a partir do momento que eu fecho a produção, essa ordem de serviço não aparece mais no planejamento. A ordem de serviço número 8, ó, ela está 50% feita. Por quê? Eu vou aqui na aba de sessão. Posso também, além disso, usar o campo filtro aqui, ó. Só um pouquinho aqui. Acho que a conexão travou um pouquinho aqui para mim. Eu vou finalizar ela e vou mandar novamente a conexão aqui. Aguardando vocês aceitarem. Pronto. Então, ó, os serviços eles estão a executar, ó. A sessão que não está marcada para aprontar o produtivo, automaticamente o serviço dá como finalizado. Quero buscar uma ordem específica, posso usar o campo filtro ou alguma situação. Quero usar fase ou período, ou quero buscar a ordem de serviço específica. Ó, eu coloquei 2 serviços, lembra na ordem de serviço número 8? Então, uma está na seção lavagem, outro está na direção. O que não está pronto ao produtivo, ele considera-se como finalizado. O que está para apontar, então, o que não foi apontado ainda, ele está a executar. Então, se vocês vão controlar todas as sessões já para apontar o produtivo, o que está para executar é que não foi feito ainda. A partir do momento que eu coloco quem executou, ele muda essa situação para finalizado. Eu acho que a maneira mais prática, eu vou abrir um outro certos. Qualquer coisa, o gestor de produção pode deixar essa tela do planejamento sempre aberta. Ela se atualiza a cada 5 minutos, ou posso ir aqui no botão, clicar no botão atualizar também. Eu vou entrar nessa ordem de serviço número 8, na direção, e vou colocar quem que executou o serviço para vocês visualizarem a informação. Então, vou na aba de serviços, recepção, coloco a ordem de serviço, vou na aba de serviços, então, direção, clico na lupa e coloco quem fez esse serviço. Seleciono. Envio para produção novamente. Agora aparece quem executou, então os serviços que estão para apontar aqui já gera novamente a informação, qual o serviço que já foi executado, qual não. Vou voltar para a tela do planejamento e vou dar um atualizar. Ó. Então, vou dar um pesquisar aqui, ó. A ordem já está 100% finalizada, aguardando fechar a produção. Porque o direção eu apontei, então foi na aba de sessão de serviço, vou na aba de serviço, ó.
aparece quem executou e finalizado o serviço. Então, a partir do momento que eu aponto quem fez o serviço como fica como finalizado, eu já consigo fechar a produção daí. Então, vai ter que ter essa comunicação dos produtivos com uma pessoa responsável, quem vai ser o responsável para colocar essa informação. A configuração é simples. Fiz uma vez, tudo ok. Depois eu vou entrando e colocando quem que fez o serviço. Vou entrar numa outra ordem de serviço e fazer esse mesmo processo. Vou na aba de serviço. Então, se aparece a lupinha aqui do lado, porque está para marcar o produtivo. Climatização não tem. Então, direção tem, por enquanto. É esse Davi que faz o. Pode vir aqui e colocar vários produtivos sem problema nenhum. Ou conforme ele vai executando esse serviço, cada um que executou, tu vem aqui e marca que ele fez. Tá? Ou posso ainda, naquela opção, já vou entrar na outra. Então, dentro da recepção, entro na aba serviço, vou nas seções que está marcado, que está a lupinha, eu consigo relacionar quem apontou o produtivo. Ou posso ir dentro de serviço, gestão de execução, apontamento do produtivo também. Coloco a ordem de serviço, vou no campo produtivo aqui, dou um Enter. Coloco quem que é o produtivo que executou o serviço, confirmo. Posso ir no motor também, colocar os dois, quem que faz a limpeza. É o Roberto. Também consigo colocar mais que um produtivo, né? Colocar qualquer letra aqui, se eu não lembrar, ele vai deixar buscar a informação. E gravo também. Então, tem essas formas de você colocar a informação do produtivo. Alguma dúvida sobre a questão de apontar o produtivo na ordem de serviço e por que precisa dele, a necessidade, as situações ali, o controle que você vai ter? Eu entendi essa parte. Agora eu queria abrir a OS contigo para a gente fazer do começo ao fim, para ver se realmente bateu certo. Tá, já vamos fazer isso. Então, vamos entrar lá. Pode entrar lá em serviços, recepção. Eu vou indo e a senhora vai ver como eu estou fazendo, se está errado, e a senhora me instrui. Pode fazer. Faz o processo, depois a gente tira as dúvidas daí. Aqui eu tenho que procurar o nome do cliente, não é isso? Isso, pode buscar ele por nome, por CPF, CNPJ, por código. Pode clicar no procurar daí. Vendedor, que é quem está abrindo a ordem de serviço. E preciso relacionar um. Botar a marca do carro. Deixa eu te perguntar, nessa parte do vendedor, quem vai vender para Paulo vai ser João. Aí eu já posso botar o código de João ou vai ser sempre o código que tem abrindo na OS? Posso já relacionar no Paulo, que qualquer venda vai ser o vendedor João. Lá no cadastro de pessoas tem esse link. Se eu não linkar, vai aparecer quem está abrindo, quem está logado no sistema. No caso, seria se o usuário geral fosse vendedor e aparecer o vendedor aqui geral daí. Mas tem então, como eu linkar. Esse é a parte do vendedor. Eu posso colocar o meu código, ou vai direto o meu código, que é quem está logado, ou eu posso selecionar alguém. Exatamente. Geralmente, se o cara que está logado ele é vendedor, vai estar logado, já vai aparecer aqui, mas posso ali trocar essa informação. Aí aparece, quem abriu a ordem de serviço é Pedro, mas quem está... Eu acho que ele está mais para vocês com caminhão, não está como mecânica. Então, coloca qualquer coisa, um Volkswagen ali. Exatamente. Ó, ele já relacionou a lista. Aí, Ok. depois dessa parte aqui, eu vou ter que vir aqui em serviços, selecionar o que vai fazer no carro dele. Vai mexer Exatamente. na direção, e na parte da direção
aqui na parte elétrica. Tá. Você não sabe ainda qual o serviço, ele só passou que vai ter que mexer na direção e na elétrica, né? Isso. Aí Então, eu nesse vou. momento, eu já consigo abrir como diagnóstico a ordem de serviço, ou se quiser abrir na recepção também sem problema. Como eu tiquei, eu já posso vir aqui e colocar diagnóstico, porque eu não sei o que vai ser feito ainda. Exatamente. E Aham, se mas o eu, cliente passou. pronto, e se eu selecionar aqui, eu já posso ir direto para a produção. Exatamente. Sei. Eu vou botar aqui direto para a produção. Aí aqui eu tenho que gravar, porque ainda não vai para a parte de enviar. Uhum. Sessão Ó, de o que que fechar. apareceu? Que a sessão de direção está marcada, mas não tem nenhum serviço selecionado. Então, eu posso ali marcar o serviço ou desmarcar a sessão de direção. Então, quando eu mando para a produção, eu tenho que selecionar o serviço também daí. Direção, balanceamento. Sei. Uhum. Deixa eu ver a parte elétrica, selecionei. Aí eu vou direto para a produção. Aí eu gravei, Isso. aí eu vou aqui eu tenho que prosseguir, né, para botar o prazo, né? Isso. Ou se você quer trabalhar com algum desconto, alguma coisa, as condições comerciais, se não, Aí já eu grava tenho que direto. botar a forma de pagamento agora ou não? Não é um campo obrigatório, mas se você colocar isso agora, ele já vai puxar no teu fechamento financeiro daí essa informação. Não que não deixe você alterar, né? Ah, mas no orçamento já pré-defini que o cliente vai me pagar em cartão. Por isso eu É, dei um desconto, né? uhum. Tem cliente à vista que eu já posso botar à vista, mas eu não vou saber que às vezes no final ele fala, não, vou passar cartão. Então é melhor deixar para o Aham, final. sem problema. Ele aceita não colocar essa informação também. E agora, prosseguir, Aqui, e pode dar um gravar. gravar. Pronto. Isso. Aí aqui eu boto, tem que botar a data ou não Não é posso um campo gravar? obrigatório esse prazo de entrega, tá? Liberar a vida. Isso. Pronto. Aí agora vem com a minha dúvida. Essa parte aí eu entendi. Aí aqui, abandonar, Uhum. ordem Mandou de para serviço. produção. Aí os Isso, mandei. mecânicos foram lá e fizeram um serviço. Pronto. Aí agora eu Eu, vou para outra parte. O mecânico fazer o serviço, ele tem que pegar uma peça, certo? Aí, aham. aí eu vou chegar aqui, botar o número 8, que é da minha ordem de serviço, o 8. Acho que Aí vai foi a fazer de conta 9 que que você abriu, mas já é a indiferente. 9, né? Já Isso. é a 9. Então, fazer de conta que já não sou mais eu só fiz aquela parte que foi abrir a OS e relacionar o serviço. Aqui já está na parte do vendedor. O vendedor vai vir aqui Uhum. nessa mesma aba ou vai em outro lugar? Ele pode relacionar a peça nessa mesma aba. Se você, Sei. por exemplo, assim, eu fiz um orçamento para o cliente que vai, eu já sei, que vai precisar a peça. Eu já posso relacionar na recepção. Ou ele pegou algumas peças depois, né? Quando já está mexendo no veículo. Então, posso relacionar a peças aqui na recepção, na aba de peças. Aí eu venho aqui, clico aqui em peças, Isso. peças, Aí, e aqui em que pega as parte que peças. vai pertencer essa peça? Aí, esse momento, eu coloco a peça, não é a peça ainda que eu pego lá no estoque. Eu sei que o cliente vai, que o pessoal vai usar essa peça. O pessoal passou que vai precisar óleo para o motor, digamos assim. Então, eu já faço para o cliente essa informação que ele vai precisar desse óleo. Então, aqui eu só relaciono qual a peça que vai ser usada. Só Aí que eu vou assim, na. pode terminar. Aí Tá bom? depois, quando o mecânico for lá no estoque pegar, ou alguém for direto o cliente lá no estoque, na parte, na empresa 1, por exemplo, e vai pegar essas peças, eu já relaciono ela lá na gestão. Então, aqui na recepção é quando faz o diagnóstico. Por exemplo, o teu mecânico passou que vai precisar, esse serviço vai ser feito e vai precisar dessas peças. Ok, eu coloco a informação aqui. Eu vou na seção, Mas adiciono assim, peça cadastrada e descrevo. mas bora aqui. A OS está aberta. A OS número 9 eu abri. Deixa eu só sair daqui. Abandonar. Uhum. Vou sair aqui só para entender. Eu saí. Eu já abri o meu OS, eu fiz minha parte, relacionei o que o cliente disse ser feito,
cliente foi lá para a casa de peça e falou: eu quero um pneu. Não tem nada a ver, ele quer um pneu que ele vai levar para casa. Eu vou fazer o quê aí? Uhum. O vendedor vai entrar Daí aqui onde? aí eu vou em serviço. O teu Sim, estoquista vai lá na gestão da aplicação de peças, na letra E. na Então ele letra E, não ele vem, precisa ir na recepção. pronto, ele vem na Entrega letra de E, peças, a letra B daí. entrega de peças, Coloca o número da ordem de serviço, entrega, aonde? Aqui bota 9 dá aqui, Enter. da Então vai ser, Enter, coloca o 9, número da OS, isso, dá Enter, apareceu tudo. Enter, Enter. Posso relacionar qualquer pessoa ali como produtivo, às vezes até ele mesmo, o O estoquista, vendedor, ou o vendedor, marco ele como pronto. Aí vou seleciono fazer de uma. conta que o vendedor é Elton. Cliquei no Elton. Uhum. Tá, só deixa eu fazer uma configuração aqui, rapidinho. Tirar essa assinatura, que daí vai deixar. Deixa eu ver só se Deixa ficou ok. Entra novamente ali na entrega de peças, então. entrega de peças. Dá E Enter, que eu vou fazer a entrega, coloco o número da ordem de serviço. isso Vou dando Enter e posso colocar ali relacionar o produtivo. aqui, certo? Agora deixa eu te perguntar, se quando eu abrir o OS, eu botei o vendedor João. Agora aqui tem que ser o mesmo João, não é Aqui isso? nesse momento seria quem pegou a peça lá no estoque. Porque geralmente quando é essa entrega, o Davi foi relacionada essa peça, por exemplo, na recepção. Mas quem pegou Quem essa que peça foi o pegou? mecânico. O mecânico não, o cliente. Aí eu vou ter que colocar essa informação. Por isso que às vezes vocês cadastrem mais alguém como produtivo, alguém que não é mecânico realmente para relacionar essa informação. Então a gente vai ter que fazer um cadastro com o nome cliente. E na hora que for o cliente que está pegando e não o mecânico, na hora do produtivo, clicar naquela Isso, aham. código que é de Porque daí fica essa informação. que foi o Peças cliente que que foi o produtivo que pegou e peças que foi o cliente que pegou. Para vocês isso aí saberem. está na comissão. A comissão seria só sobre o vendedor, lá quem está abrindo a ordem, e produtivo é quem fez o serviço. Isso aqui é só informação mesmo, ele não habilita, não interfere na comissão. Então É só que começa. informação, digamos assim. Foi o produtivo que pegou essa peça ou foi o cliente que pegou direto? Se Entendi. foi o Essa parte produtivo, então é direito só vocês um precisam saber. controle de quem pegou essa peça lá com o estoquista. Muito, muito interessante isso. Agora eu só quero te falar uma coisa. Aqui a loja a gente trabalha da seguinte forma. Eu, Betânia, abro a OS. Quando eu recebo o cliente, abro a OS dele e vejo o que ele vai fazer no carro. Certo? Uhum. Pronto. E Beto é quem vende a peça. Então, eu não posso abrir a OS com o meu código. Eu tenho que abrir a OS com o código que vai atender esse cliente, porque senão vai afetar a comissão dele. Aí, então, tu vai ter que colocar o Beto ganha comissão sobre as peças vendidas. Então, lá no campo vendedor, vai ter que o nome do Beto daí, e não o teu. É isso aí que para mim ficou O que assim. você pode linkar, Betânia? Você pode colocar o teu usuário e não marcar você como vendedor. Aí aquele campo vendedor vai estar em branco. Você relaciona quem que é o vendedor daquele cliente. O vendedor pode ele fazer ele relacionar? Ou tem que ser na aba de quem abre o serviço? Tem que ser na aba lá, vendedor. Então ou ele pode ir lá depois e colocar o nome dele. Mas não precisa necessariamente você ter como vendedor lá quem está abrindo a OS, se você não ganha comissão sobre as vendas de peças, né? Não Ou ganha. posso relacionar o Beto como vendedor externo também. A Betânia como vendedor, que abriu a ordem de serviço, e o Beto como vendedor externo. Aí eu tiro o relatório de vendedor externo, o que for vendedor externo na ordem de serviço, o Beto vai ganhar comissão. Entendi. Então, na hora é só Eu acho mostrar que esse vocês podem trabalhar dessa forma. O vendedor é a Betânia, então todas as ordens de serviço vai aparecer o vendedor a Betânia. Você abriu a ordem de serviço para identificar também.
Aí o vendedor externo é cada um que ganha comissão. Ah, é o Beto, é o Pedro, é o João. Então eu relaciono daí esse campo vendedor externo e É daí eu isso. consigo gerar relatório. Como não é no mesmo local, aí tipo assim, eu vou botar meu nome lá e quando o mecânico chegar, o mecânico não, o cliente chegar lá para pegar a peça, ele tem que entrar na nota e selecionar ele, senão ele perde. Uhum. Daí então você vai estar sempre como vendedor. O vendedor externo é quem vendeu a peça daí. Isso. Aí na hora Ele que ele for pode lá, entrar nessa ordem de serviço e colocar ele como vendedor externo e gravar novamente sua informação para ficar registrado. isso aí. Pronto, então vamos aqui agora. E Aí eu aqui o produtivo é quem pegou a peça lá no estoque. Então, se for um produtivo realmente que pegou a peça, eu coloco quem foi o produtivo. Se for o cliente, eu posso cadastrar uma pessoa ali como produtivo, até entendi. você mesmo, que daí vai saber que foi o cliente que pegou a peça lá e não foi o produtivo. Isso é que eu queria do vendedor mesmo, porque a gente pode precisar do vendedor externo, para colocar um vendedor externo no mercado. Não, é isso. Ela está explicando aqui. Aí é o que acontece. Essa parte que é do cliente, a gente vai ter que cadastrar um cliente. Para toda vez que o vendedor entregar uma peça ao cliente, ele selecionar lá que quem pegou foi o cliente, não o. Então, essa parte para mim ficou clara. Então, bora só testar aqui para ver como é que fica. Isso, Aí, vamos lá então. Vamos supor vou botar a que. Roberta Portela. Uhum. Aqui, pronto. Aí, ó, vou no campo incluir peça. Incluir peças. E vou selecionar Qual a a peça. peça? Isso, qual a peça que o cliente pegou? Agora, tipo assim, um pneu. Uhum. Apareceu aqui. Painel. Um pneu, foi ali. Apareceu um pneu. Aí eu vou colocar a quantidade, né? Dou um enter, Onde? seleciono ela. Ele ficou painel. Acho que não tem nada como. Mas tudo bem, não vai mudar a Dá só qual pra gente. seção pertence, né? Essa peça. Ah, então Pode a gente. marcar a seção daí. Ou quer voltar e selecionar realmente o pneu? Vamos lá ver o pneu, né? Não, que não ia mudar É mais. porque ele abriu. Você colocou pneu. Deixa eu só colocar painel Ford. Vamos colocar ver qual seção ele pertence. Aí eu vou voltar, tá? Uhum. A seção, vamos dispor, elétrica. Elétrica em cima, 007. Isso. Uhum. Tá, eu vou Quantidade. voltar. Vamos colocar aqui novamente. Aí, ó. Agora apareceu o pneu realmente. É que ele busca primeiro o código fabricante. Então, ó, PN tem vários pneus com esse código fabricante. Pronto, Se eu cliquei nesse. descrever parte e tiver o código fabricante nele, ele busca primeiro essa informação. Pronto, Então, aí eu achei beleza, que pneu aro 14. Aí eu seleciono. Confirmo que é esse. Isso, confirmo que esse aqui tá as referências embaixo. Uhum. Pode dar mais um enter. Aí seleciono a seção. A Pode dar seção. enter. Aí eu vou botar aqui esse pneu e direção. Ele tem pneu. Quantidade. Botar um. Aí já E ele tem já. peso. Aí tu, beleza. Confirmo. Confirmo. Então eu relacionei essa peça. Agora, se ele já pegou, eu clico no entregar todas ou dou um enter e faço a entrega. Então, Pronto, eu já provavelmente. entreguei, botar entregar É, todas. Confirmar que veio. uhum, sim. Nesse momento, aí não vai ter mais 4. Você viu que tinha 4 lá, agora vai ter 3 para vender desse pneu. Quando eu faço a entrega da peça no sistema, a peça fica reservada no meu estoque. Sei. Tá? Então, porque a hora que agora lá o teu estoquista vai consultar, vai ver que realmente vai bater o que tem na prateleira com o sistema. Qualquer pessoa que consultar esse produto vai ver que tem 3. A estopa, qual seção ela pertence, pode colocar qualquer a quantidade. A seção é importante que depois você tira relatórios do sistema. Qual seção que eu mais estou vendendo?
né? O que que preciso, o que eu preciso ter mais no meu estoque, o que eu não preciso ter. Aí tem que pegar todas. Ou posso, se eu, por exemplo, ele não pegar todas, posso dar um enter na peça que ele pegou naquele momento e colocar a quantidade que ele pegou. Ó, vou dar Mas é melhor um assim. não aqui, por Mas exemplo, aqui a ó. gente só entrega quando pega tudo. Então A já gente pode entregar todas, beleza, sem entrega, problema. Pode saiu do entregar nosso, todas. saiu do nosso lá, a gente entregou e saiu. Uhum. Beleza, então todas entregues já essas peças então. Vai, Beto, Se eu sair e entrar novamente na ordem de serviço número 9, vai aparecer aqui para mim incluir novas peças, ó. Vou entrar aqui, posso colocar qualquer Sim. pessoa como produtivo, ó, ele alimenta novamente para incluir. Se eu buscar um relatório dessa ordem de serviço, vai aparecer essas peças lá agora, somando no valor da ordem de serviço. Então, o que Agora eu eu quero ver uma lançar coisa. aqui, Pode falar. sim, pode falar. Eu quero ver agora as peças que eu já lancei naquela nota. Naquela OS, beleza. Eu posso ir Em aqui fluxo, no fluxo, aí a gente vai no posso quadro ir no também. Kanban, qualquer coisa que fica mais fácil, eu acho, para você. Eu posso clicar em cima dessa ordem de serviço número 9 que está aqui em cima e documentos. Ou no Kanban, também posso clicar no lapisinho, no documentos aqui, ó. Vou gerar um orçamento novamente, ó. Eu não marquei as peças. Não vai aparecer. Vou gerar em orçamento. Ou tem um outro local que eu já vou mostrar também, tá? Que não precisa gerar o orçamento em si. Mas no orçamento, pelo menos, ele aparece separado, o que é peça e o que é serviço, ó. As peças que você pegou e os serviços que estão para ser feito. Ele somou agora as informações aí. Ou posso ir aqui, além de lá, serviços, consulta de ordem de serviço, ó. Um pouquinho que a minha conexão travou aqui. Eu vou desconectar e vou mandar o pedido de conexão novamente pela Unidesk, tá? Eu vou abrir por aqui, para mostrar por cá. Entendeu? Nós estamos na mesma pessoa. Pelo que eu entendi, geralmente vocês vão abrir a ordem de serviço somente com serviços, né? É, Aí, conforme eles vão pegando as peças, você vai na parte da gestão de aplicação de peças, entrega, relaciona essa peça e já entrega. é porque aqui é assim, eu abro a OS, aí pronto, abri a OS, passo para o mecânico que vai fazer no carro, e aí o mecânico vai junto com o cliente pegar as peças. Aí depois que pega as peças, finalizou o serviço, o mecânico vem comigo, lança o serviço que ele fez e eu fecho a nota. Uhum. Então, a OS pode estar aberta em qualquer fase, eu consigo fazer, ou só, deixa eu só verificar se a OS só em produção eu consigo fazer a entrega. Mas, ó, na consulta, ó, ele também consigo ver as peças, ó, valor das peças, valor do serviço. Agora tem Consigo outro também. porém. Eu só consigo lançar o serviço quando ele finaliza o serviço. Aí você vai lançar o serviço e já vai colocar quem executou daí. Isso, é só no final. E aí ele vai poder pegar a peça antes de eu fazer isso? Pode, as peças é um processo à parte. Deixa eu tentar abrir uma ordem de serviço aqui. Vamos ver se vai deixar. Não. A ordem de serviço em orçamento ou até mesmo em recepção, você vai deixar entregar essas peças na parte de entrega. Ou só quando a OS estiver em produção. Essa é a minha dúvida, tá? Uhum. E vou gravar na recepção. Vou tentar fazer a entrega dessa ordem. Vamos ver se ele vai. Entrega. A
Deixa eu ver qual fase que eu consigo entrar na entrega de peças. Vamos testando. É que para mim vamos tentar ainda em diagnóstico. Marcar qualquer sessão. O meu problema está todo mês, porque a gente só lança serviço quando é finalizado. E o sistema não deixa mandar para produção se não tiver um serviço relacionado. A partir do momento que tu tiver um serviço, tu já vai conseguir mandar para produção. O problema vai ser esse. Diagnóstico também não deixa. Então ela tem que estar no mínimo em orçamento ou produção, acho, para habilitar a entrega de peça. Porque, tipo assim, eu posso selecionar aí direção. Aí, quando o mecânico for ver lá, não foi a direção. Aí eu vou ter que excluir isso aí. Uhum. É que a gente geralmente assim, o correto é marcar o serviço e daí o produtivo tem em mãos saber qual o serviço que ele vai fazer. Vocês fazem ao contrário, vocês primeiro o produtivo faz e depois ele te passa qual o serviço que foi feito, né? Isso aí. Eu vou ter que ver se tem que É porque é conversar que com mesmo ele serviço depois. elétrico. Deixa eu explicar. Lá vai o serviço elétrico de chicote. Aí o que acontece? Quando ele foi ver, não foi o chicote. É outra coisa que não Eu tem só, nada a ver. o sistema ele só habilita, talvez a gente vai ter que fazer um processo para vocês. A parte da peça somente quando está em produção. Lá a Observação entrega aí. de peças. Antes ele não deixa, ele diz que está em orçamento, que é que assim, subentende que eu já fiz o orçamento, então quando o produtivo vai pegar a peça no estoque, eu faço a entrega, né? E daí se ele precisar mais peças, ele vai saber quando está mexendo no veículo. Então, perante o sistema, só estou mexendo no veículo quando a OS estiver em produção. É isso. O problema meu todo é esse, porque aqui a Eu gente. vou tentar ver algum processo. Se habilita, eu vou ter que sentar agora, depois eu já vou ver com o William essa situação, então. Já deixar aqui anotado. É Para isso, Beto. vocês, talvez o CNPJ de vocês habilitar essa entrega de peças quando ainda tiver em recepção, algum processo assim, É tipo assim, Beto deu um tá? exemplo aqui interessante. O cliente vai trocar as lâmpadas, certo? Eu não Uhum. cobro a troca de lâmpadas. Eu só cobro a lâmpada. Eu só cobro a Uhum. lâmpada. Então, não tem como o cliente pegar lá só a lâmpada, porque eu não fiz, não vou relacionar nada, entendeu? Uhum. Entendi. É uma situação, é bom que a gente vai, justamente, o treinamento tá isso, mas a gente vai durante o período trocando ideias, conversando e vendo realmente a maneira que vocês trabalham, o que, que a gente pode adaptar dentro do sistema ali, daí os processos, tá? Até agora, Tá. a única coisa que ficou, eu acho, empecilho assim foi isso, porque a gente abre a OS, aqui a gente abre a OS Uhum. e o mecânico faz o serviço. Aí tipo assim, o É. mecânico tem que fazer o serviço para depois abrir a OS. Uhum. Entendi. Eu vou mandar umas para produção aqui, só para a gente. Depois eu já tiro o print, que daí a tarefa de vocês já ficou ok. Depois a gente vai para o processo final ali, que é o fechamento. Deixa eu só fazer um. E eu quero fazer um teste contigo só de uma coisa aí. Só Uhum. para Já vamos. tirar outra dúvida. Eu já vi. Eu só quero começar a aparecer. Se já tiver em produção. Se já tiver correlacionado ao serviço. O nosso mesmo não só vai em produção. Eu só lanço a tela se já tiver em produção. Se eu tiver correlacionado ao serviço, se vier colocar a serviço, não vai lançar nada.
Beleza. Então, aqui, ó, a partir do momento que tiver as peças entregues e o produtivo relacionado, eu consigo fechar a produção. Então, perante o sistema, é bem importante esse processo do fechamento, que você consegue saber as OS que estão ok, que estão prontas para faturar e o que o pessoal ainda está acompanhando. Esse fechamento da produção, eu consigo fazer usando a tecla Ctrl F, que é a tecla de atalho, ou serviço, gestão de execução, fechamento da produção. Então, ele só vai deixar eu fechar se tiver os produtivos indicados, ó, e as peças feitas. Senão, ele não deixa. Ó, está dizendo que falta um serviço sem lançar o produtivo. Então, é isso que aparece a mensagem. Então, da produção para o fechamento, eu tenho que colocar o produtivo e eu tenho que fazer a entrega dessas peças. Cliquei e fechei a produção. Se eu entrar dentro dessa ordem de serviço aqui agora, eu não vou conseguir mais mexer nela. Ele já vai para o processo do faturamento, ó. Tá? Então, é bem importante para vocês acompanharem, e aqui pelo fluxo vocês vão saber também, as ordens de serviço que estão fechadas a produção. Que aí eu já vou ligar para o cliente para confirmar como que ele vai me pagar e vai fazer o faturamento. Geralmente o cliente está aqui, aí a gente fecha e ele vai embora. Uhum. Então, da produção, eu preciso colocar quem... Então, o teu produtivo vai passar essa informação, qual serviço, relaciono, entro na ordem de serviço, relaciono o serviço, já marco na lupinha quem fez. Já mudo para a produção daí. E a partir disso, eu já posso clicar o fechamento da produção. Tá? O que você tem de dúvida para me passar? Pronto, deixa eu só vir aqui. Serviço. Deixa eu lançar esse aqui. Lançar esse aqui. Aqui, pronto. Eu consigo lançar peças nessa área ou não? Porque aqui tá peças aqui. Eu consigo lançar aqui ou não? Isso, consegue também. Como? Consigo incluir só peças, não precisa lançar serviço. Eu vou dentro da seção, vou lançar pneu. Então, de pneu, clico em adicionar. Posso abrir uma ordem de serviço somente com peças sem problema nenhum. É esse pneu que ele pegou, quantidade 2. Só que por enquanto aqui eu não fiz a entrega, eu só relacionei que ele tem interesse nesses pneus. Aí ficou em datação. E que horas eu falo tem que... Oi? E que horas ele vai saber que eu entreguei? Justamente, geralmente, a entrega é quando ele vai lá e pega a peça. Então, se ele já pegou a peça, já lanço aqui na entrega. Então não tem como lançar pelo outro lugar, não. Porque eu só lanço peça quando eu entrego. Ou lanço aqui, que daí eu já consigo colocar a ordem de serviço em produção. Então, a ordem 3. Deixa eu ver se é a peça lançada. Vou lançar essa peça. Vou na parte de pneu. Então, você pode fazer dessa forma. Deixa eu ver um pneu que tem no estoque. Ele levou os 4 já. Mudo para produção aqui. Então, lanço a peça aqui na ordem de serviço. Pode ser feito dessa forma também. Então, eu consigo mandar para a produção uma ordem de serviço tendo só peça, aí o cara lança a peça aqui, o teu estoquista vai lá e já faz a entrega dela. Ó, então, eu lancei a peça aqui, consegui mandar a ordem de serviço para a produção, porque tinha uma peça. Talvez isso já facilite para vocês algum processo. Então, lançando a peça já na recepção. Aí a gente já vai fazer a entrega. Tá? Só um pouquinho.
Se eu lançar aí, eu vou ter que ir lá fazer a entrega, né? Se eu lançar por aí. Isso. Aham. Mas aí eu consigo pelo menos mandar o S em produção. É isso, mas isso aí vai ser mais fácil do balcão, se ele for abrir o S e fazer logo a É. peça, mas para mim não. Aí eu entro aqui. Foi o Roberto que vendeu. Vai aparecer essa peça. Ó, apareceu a paleta, a tampa. Ele vai pegar só os pneus e já entregou os pneus. A paleta e a tampa ainda tá ali. Teve sempre um patrão vai fazer sempre por aí. Pelo outro Eu lugar. acho que daí, ou até mesmo, eu acho que daí facilita esse processo da questão das fases. Então, eu lanço a peça na recepção, o estoquista provavelmente vai ter só essa peça para entregar, ele entra na entrega e já faz o processo da entrega. Não precisa ele incluir, ele entra na ordem de serviço, daí só faz a entrega dela direto. Daí eu consigo mudar, já mandar para a produção, consigo relacionar essa peça, fazer a entrega dela. A hora que o produtivo fez o serviço, entro novamente nessa ordem de serviço. Vou saber que o produtivo está mexendo, porque a OS está em produção, e lanço os serviços aí. Eu acho que uma maneira da gente. Vou ver com o pessoal ainda se tem alguma outra forma, tá, Betânia? Vou É isso, é conversar porque aqui o que. sempre assim, a OS vai ser sempre aberta por mim, entendeu? E aí eu quero saber Uhum. como eu vou enviar para liberar a peça se eu não. Uhum. No caso, tu só vai. Porque tu não vai saber que ele foi lá direto no estoque e pegou, né? Eu vou trocar uma ideia se realmente vai ter que ser dessa forma, ainda relacionar a peça na recepção, ou para você ter um controle diferente de situação aí, daí. Sei. Se tem alguma coisa que a gente consiga adaptar no processo dentro do sistema. Mas Voltando pelo ao menos nosso. vai ficar mil, e se eu abro essa aqui, né? Abro o início, ela vai ficar na recepção e os meninos vão lá e entregam logo a peça. Entregando a peça, ele já vai para a produção. Uhum. É que se eu relaciono a peça aqui, daí mando para a produção, o cara vai lá e só faz a entrega, também eu consigo ter esse controle, né? Mas eu vou trocar uma ideia com o pessoal aqui se tem alguma outra forma ainda além dessa que a gente fez agora. Relaciono ainda a peça na recepção, o cara vai lá e entrega ela, fica essa peça reservada e a OS fica em produção daí. Daí consegue, depois, quando finalizar os serviços, vem e relaciona os serviços e aponta o produtivo. Certo. Tá. Os PowerPoint eu nem vou acompanhar ali, porque seria mais isso. Então, a partir do momento que o produtivo finalizou esse serviço, você vai vir aqui, vai relacionar o serviço e vai apontar quem fez. Gravo novamente, envio para a produção. Todos os serviços finalizados, as peças entregues, fecho a produção. Então, fechando a produção, eu não consigo mais mexer nessa ordem de serviço daí. Alguma dúvida sobre esses processos de apontar o produtivo, de fechar a produção dentro do sistema? Então, Não. eu acho que seria mais essas situações. Eu vou finalizar a gravação. Assim que possível, eu já entro em contato e passo essa gravação para vocês. E sana essa dúvida, a questão aí que vocês trabalham com um processo diferente aí, daí, tá bom? Beleza, então, muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham um bom dia. Amanhã a gente tem um novo encontro marcado para fechar o financeiro e fazer os faturamentos daí. Tá ok? Certinho. Beleza, então. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau.